Quando se trata de tecnologia nova, geralmente começa assim, bem cara, apenas um grupo específico consegue ter acesso e depois vai se popularizando. É o que aconteceu com os fones Bluetooth sem fio, hoje conhecido como True Wireless, que é totalmente sem fio. Quando foi lançado pela Apple os AirPods, que era a mesma coisa dos EarPods, né, o fone de ouvido que ela tinha, só que sem o fio e agora com tecnologia Bluetooth. Eu lembro na época que houve muita piada, porque tipo, um fone sem fio, quando você sair na rua, vai cair na rua e aí, tu vai perder seu fone. Muita gente tinha medo de usar aqueles fones e, enfim, com o tempo essa tecnologia se popularizou, a ideia caiu no gosto do povo e, enfim, hoje praticamente toda empresa tem o seu fone de ouvido Bluetooth totalmente sem fio. E eu queria comentar com vocês sobre os meus Redmi AirDots, que é um dos que popularizou aí bastante essa ideia de fone de ouvido sem fio, um fone de ouvido da Xiaomi. Olha, o meu é o primeiro modelo, tá? O modelo de primeira geração. E eu lembro que na época eu tinha um fone de ouvido daqueles com fio, só que com fio por trás, assim, né? Sem fio, assim, Bluetooth, mas com fio entre um e outro, porque eu tinha muito receio de usar um fone como esse. Eu já vi alguns amigos usando e eu ficava assim, rapaz, será que dá certo? Olha que interessante, tão discreto, mas não sei se funcionaria pra mim. Aquela vontade permanecia e então chegou um grande momento que eu estava em um evento de inauguração de uma loja da Xiaomi em São Paulo e na fila ali o pessoal fazendo brincadeira, dando brindes e coisas assim, eu acabei ganhando o fone de ouvido de uma maneira bem inusitada. Gente, George, uma salva de palmas! Bom, o que eu posso dizer sobre esse fone, né? Ele tem um acabamento bem simples, ele tá na capinha aqui, eu vou tirar pra vocês verem. Mas ele tem um acabamento bem simples, de plástico, você pega assim, você percebe que é um aparelho simples. A tampa dele tem um certo magnetismo aqui pra ela ficar fechada. E os fones também têm um magnetismo. Quando você tira a cápsula, quando você vai colocar novamente, você sente que ele puxa, assim, ele atrai. Isso é interessante para você conseguir encaixar o fone da maneira correta. Eu já uso esse fone há mais de 2 anos, quase 3 anos, e, bom, com o tempo de leva e trás, ele acabou quebrando a tampinha. Mas isso não é um problema pra mim. Acontece que, apesar de eu ter um receio de usar esse tipo de fone, eu gostei tanto dele que eu tenho usado como principal sem dificuldade. Meu celular, por exemplo, quando eu comprei ele, ele veio com fone de ouvido e eu até tenho um outro fone de ouvido que dá pra usar no celular, porque o meu ainda é daquela época que tinha entrada P2 no celular. Meu celular é um Galaxy S9, mas mesmo assim, eu ainda prefiro usar esse fone, o AirDots, pela sua praticidade. É realmente muito prático usar um fone sem fio, de não ter nada te limitando ali em termos de espaço, de você poder colocar o seu celular carregando ali na mesa e mexer em outra coisa enquanto ouve ali a sua música, o seu podcast, ou enquanto você está em uma chamada. E a praticidade de guardar também me chamou muito a atenção, porque ainda que eu tivesse receio de usar um fone com medo de cair, né, um fone totalmente sem fio, é muito prático guardar em uma caixinha dessa. Olha o tamanho dela. Você tranquilamente coloca isso aqui no bolso, né, na sua mochila, sem dificuldade, sabe? Um fone com fio você tem que ter todo cuidado para não embolar, ou você fica com ele pendurado assim por dentro da roupa, ou coisa desse tipo, que pode ser bobagem, alguns podem não se incomodar com isso, mas essa diferença em termos de guardar em uma caixinha, em uma cápsula dessa, é muito prático. Para quem não sabe como funciona, os fones eles têm uma cápsula aqui dentro. Então você tira, você já está conectado, você coloca no ouvido. E ele tem uma bateria, obviamente, né, nas cápsulas. E quando você coloca na caixinha de novo, ele recarrega. Então a caixinha
também tem uma bateria. Eu tenho que dizer que para um primeiro uso, o que acontece? Você tem que parear com o seu celular. Assim que você tira as cápsulas da caixinha, ele abre para você parear com o seu aparelho. Só que isso não é fácil. Essa é uma coisa que a primeira geração dos AirDots era muito ruim. E já adianto que esse fone aqui ele já é um pouco mais antigo. Hoje já tem o AirDots 3, que já é muito melhor. Mas só para vocês terem uma ideia, cada cápsula ela funciona de certa forma independente. Só que para você ouvir os dois, você tem que primeiro tirar o lado direito, depois tira o lado esquerdo. E existe uma forma ali que você aperta os botões, cada cápsula tem um botãozinho físico, para que eles sejam pareados entre si, para que o lado esquerdo conecte com o direito. E aí tem que segurar ali por 10 segundos, aí coloca de novo, depois tira só o lado direito, aí tira o lado esquerdo para o esquerdo conectar com o direito. Enfim, eu sei que eu tive vários problemas com pareamento. Eu pesquisei no manual na internet, um tutorial na internet de como parear umas 4 ou 5 vezes. Mas assim, depois de ter feito direitinho, né, de dado tudo certo e não mais perder o pareamento, eu não tive mais problemas. Então, que bom que só precisa fazer isso uma vez, se você só usa um aparelho. Esse é um problema também com os AirDots, eu não recomendo usar com mais de um aparelho. Ele tem até essa possibilidade, mas correr o risco de perder o pareamento e ter que fazer isso de novo é muito chato, então eu uso ele exclusivamente para o meu celular. Porque ele funciona assim, ele conecta o lado esquerdo no lado direito e o lado direito conecta com o celular. Os modelos mais modernos já conseguem conectar diretamente e eles estarem sincronizados sem dificuldade. Sobre a qualidade de som, olha, eu não sou um especialista em som, eu acho que eu não sou tão exigente assim. Tá, eu sou um pouco. Recentemente eu comprei uma caixinha de som, achei o som tão horrível que eu devolvi, assim, não aguentei esperar nem 2 dias. Mas eu diria que esse fone de ouvido ele tem uma qualidade boa, sabe? Como ele é intra-auricular, ele tem aquelas borrachinhas, ele isola bem e o fone fica bem confortável de maneira que isola do ambiente, né? Não tem tanta interferência externa que atrapalhe de eu ouvir o que está tocando no momento. Como eu falei, o meu celular, por exemplo, ele veio com um fone de ouvido, inclusive o fone que ele vem, né, esse da Samsung, é da AKG, então eu acho que é um fone de ouvido bom, e eu não percebo tanta diferença assim entre o fone com fio, que veio no meu celular, e o fone Bluetooth, os AirDots. Então, pra mim, ele é bem satisfatório. Eu consigo perceber os graves bem, quando eu encaixo direitinho, fica muito mais nítido, eu aperto um pouquinho mais. Eu gosto bastante. Acho confortável também, eu consigo usar por bastante tempo. Às vezes, por exemplo, eu tô em casa e eu vou só sair ali pra ir na padaria, comprar pão. Eu tiro o fone, coloco ali pra ouvir uma música e às vezes eu deixo a caixinha até dentro de casa, porque eu saio, fico com ele o tempo todo, chego lá na padaria, dou um toque aqui, pauso a música, faço o meu pedido, pego o pão, volto, né, e fico ouvindo com ele ali o tempo todo. Às vezes arrumando as coisas de casa também, eu também fico com ele. Andando de bike, eu não tenho dificuldade nenhuma com esse fone de ouvido em termos de conforto e permanecer muito tempo com ele. E como eu falei, eu uso ele pra tudo. Eu uso ele pra música, uso ele pra podcast, uso ele para chamada também, para ligação. Agora, no caso de chamada, aí entra a questão do microfone, né? E o microfone dele não é tão bom. Pelo que eu vi, um microfone bom para fone de ouvido Bluetooth é uma coisa ainda nova, sabe? Infelizmente, os fones de ouvido Bluetooth é esperado, né, gente? O fone é tão pequeno e ele fica aqui na orelha, uma distância grande da sua boca. Então, para ele captar bem a sua voz, ele tem que pegar um pouco de ambiente, pelo menos é o que me parece, e ele acaba captando muito ruído. Então, por exemplo, às vezes eu vou no mercado, né, eu tenho que falar alguma coisa com a Rita, e eu faço a ligação, às vezes ela se incomoda com o barulho do ambiente. Então, para chamada ele funciona, sim. Mas se você estiver num ambiente externo, na rua, ou, né, ou em algum ambiente assim que tenha muito barulho, não é tão interessante. Dentro de casa, ele já funciona melhor, ou em um ambiente fechado. Eu sei que nem todo mundo gosta de fone de ouvido intra-auricular. Eu sei que algumas pessoas não conseguem usar fone de ouvido intra-auricular. Opa! Por causa da sua orelha, o formato da orelha assim, então encaixa, fica um pouco folgado, não funciona bem. Esse fone vem com 3 tamanhos de borrachinha, um maior, um médio e um pequenininho. Minha esposa tem uma orelha pequena e mesmo com o pequenininho fica melhor do que com tamanho médio, mas ainda assim não fica muito bem pra ela. Já teve vezes da gente estar assistindo alguma coisa em viagem, no ônibus ou no avião, e aí ela tá ali ouvindo, aí a gente dá risada de alguma coisa que tá assistindo e o fone dela cai e a gente fica, perdeu o fone, né? Então é importante você saber se o formato do fone funciona pra você. No meu caso, eu até brinco com minha irmã e já conversei com algumas pessoas que a minha orelha, eu não tenho de problema com fone de ouvido. Qualquer fone de ouvido encaixa na minha orelha perfeitamente. Parece que minha orelha foi feita pra fone de ouvido. Desculpa aí. Sobre as funcionalidades deles, né? Ele tem um botão bem simples, dá um toque, ele para a música, dá outro toque, ele volta a música. Também serve para atender e desligar a chamada. E se você apertar e segurar,
ele aciona o Google Assistente. Eu achava que isso seria meio inútil, mas eu acabei conseguindo usar um pouco. Por exemplo, eu aciono o Google Assistente e eu consigo dizer pular para a próxima música, ou então colocar para tocar tal coisa. Me diga os lembretes de hoje. E acaba dando certo. Quanto à bateria do fone, ele dura aí por volta de umas 3 a 4 horas e coloca na caixinha você tem ainda mais 2 cargas. Então não dá pra você ficar, por exemplo, 10 horas com um fone de ouvido inteiro, direto, mas dá pra você ficar ali umas 3 horas, aí você coloca na caixinha, ouve mais 2 horas, e aí ele vai carregando e você vai continuando ouvindo sem precisar de uma nova carga. Ele não tem um indicador de bateria, 0. Então, por exemplo, você abre aqui, você não sabe nada sobre bateria. Quando você conecta no celular, o próprio celular ele vai indicar quantos % tem de bateria nas cápsulas. Mas você não sabe quanto de bateria tem na caixinha, por exemplo, se você já usou algumas vezes. E você só sabe que tem carga quando você coloca o fone de volta e ele liga uma luzinha vermelha. Como é que eu sei que acabou a bateria da caixinha? Eu não sei. Infelizmente, o que já aconteceu algumas vezes, eu achei muito ruim, é que enquanto o fone vai carregando na caixinha, a bateria da caixinha acaba e o fone não está totalmente carregado. Como a bateria da caixinha acabou, o fone ele meio que desconecta, porque não tem mais carga, ele não identificou que está conectado, e aí ele abre para conexão. Já aconteceu algumas vezes de eu estar usando o celular e eu colocar para tocar alguma coisa ou ouvir um áudio, não sair som nenhum, e quando eu perceber, ele está conectado no Bluetooth, mesmo com a caixinha fechada, porque a caixinha acabou a bateria e não deu para saber. Então de vez em quando eu acabo colocando para carregar, mesmo sem saber exatamente se já descarregou a bateria da caixinha. Eu não sei se isso é algo bom, pode ser que vicie um pouco a bateria, mas assim, a Xiaomi também não ajudou nesse modelo, né? A conexão dele é micro USB, então assim, é um fone já um tanto antigo e hoje em dia se você quiser um aparelho barato nesse tipo de periféricos, né? Fone, power bank, controle, joystick ou outras coisas assim, vai vir com micro USB por ser mais barato, por ser uma conexão mais antiga. Na época ele custava por volta de uns R$200, era possível encontrar importado por 130, às vezes por R$100. E assim, apesar dele ser antigo, apesar desses probleminhas que eu relatei, eu ainda gosto bastante dele e não tenho interesse de trocar. Como eu falei, as dificuldades meio que eu consegui contorná-las bem. Depois já foi lançado o AirDots 2, depois foi lançado o AirDots 2S, que teve algumas melhorias, algumas mudanças, e hoje você já encontra o AirDots 3, que é um pouco mais caro, mas tem mais bateria, a tecnologia dele é touchscreen, e ele já resolveu alguns problemas como o pareamento, né? Você abre a caixinha, mesmo sem desconectar o fone, ele já abre para parear e já conecta de maneira muito mais segura. Em resumo, apesar dos problemas, por que eu gosto desse fone? Por causa da praticidade. Para aqueles que são mais exigentes em termos de qualidade de áudio, mais exigentes mesmo, assim, eu quero ter o melhor áudio possível. Assim, eu creio que você vai ter que ir para um fone de ouvido com fio mesmo, né? Aí você vai pegar um fone profissional, daqueles mais alto nível, ou então você vai pagar bem mais caro aí por volta dos 800, R$1.000 em um fone de ouvido. Mas quem não tem condições ou não tem interesse de pagar tanto e quer apenas curtir a sua música, curtir o seu podcast, ouvir o seu vídeo ali, no seu conforto, sem ter fio nenhum, um fone Bluetooth, assim, por volta de uns R$200, vale muito a pena. Como eu falei, apesar das dificuldades, eu gosto muito desse fone, uso ele bastante, o tempo todo, todos os dias eu estou usando esse fone. E se você não tem experiência de usar um fone Bluetooth, como é mais em conta, eu creio que vale a pena você fazer a experiência. Mas é isso, você tem um fone de ouvido Bluetooth, você tem interesse de comprar um fone de ouvido Bluetooth, não sabe qual é o modelo? Comente aí qual é as suas impressões ou a sua opinião sobre esse tipo de fone de ouvido totalmente sem fio. E se você quiser saber mais sobre promoções ou onde encontrar os melhores preços para esse tipo de aparelho ou outros tipos de eletrônicos em geral, na descrição você encontra o link para o meu canal no Telegram, onde eu compartilho sobre ofertas, promoções, descontos e novidades em geral. É isso, obrigado por ter assistido esse vídeo, até uma próxima e tchau! O que o galo número 4 não sabia é que o galo campeão canta